Fala pessoal, tudo bem com vocês? Prestem atenção nesse vídeo por gentileza e tenta assistir até o final, beleza? Vamos ao que interessa, olha só. Você pode ser deletado. O botão já existe. Chama ID Digital Global. Na prática, é código de barras na sua testa. Seu RG de papel vai pro lixo. Sua nova identidade vai conectar tudo. Vacinas, saldo bancário, multas, crédito social. Tudo num único QR Code. Parece prático, né? Até o dia que o sistema decide que você é um cidadão ruim. Atravessou fora da faixa? Menos pontos. Falou mal do governo? Conta bloqueada. Não tomou a dose 52? Passaporte cancelado. Hoje, se você perde a carteira, você ainda existe. Amanhã, se desligarem seu ID, você vira fantasma. Para de existir. Mas antes de te apagar por fora, te desligaram por dentro. Frequência errada. Mente travada. Você sabe o que vem e não consegue agir. O documentário na bio mostra como te tratar. Ok, pessoal, créditos aí do vídeo de inteligência artificial feito aí pelo O Golpe Final. Beleza, pessoal? Alguns pontos que eu achei interessantes comentar aqui com vocês aqui no canal Especulando os Fatos em relação a esse controle, ou seja, essa tecnocracia que está sendo implementada não somente no Brasil, mas também no mundo todo. Gustavo, o que é tecnocracia? É o controle através da tecnologia. Nós estamos comentando isso, pelo menos a gente comentou ali no começo da leitura do livro, A Conspiração de Atlântida, as genealogias presidenciais, aonde esses indivíduos que estão em posições elitizadas, esses indivíduos que estão lá no topo da pirâmide, basicamente ele está controlando toda a humanidade, ou eles vão controlar toda a humanidade através exclusivamente da tecnologia. Né? Como assim, Gustavo, eles vão conseguir fazer isso? Algo que muitas pessoas elas estão normalizando, elas estão achando normal, é o fato, pessoal, que basicamente aquilo que é físico está sendo levado para o digital. Né? Muitas pessoas, infelizmente, elas estão achando que isso basicamente é algo maravilhoso, mas na verdade, meus irmãos, isso facilita para que esses indivíduos eles possam ali de fato nos controlar. Beleza? Esse é um dos primeiros pontos que eu queria estar abordando aqui com vocês. E eu sempre tento enfatizar, sempre tento reforçar aí essas informações aqui no canal Especulando os Fatos, porque ainda muitas pessoas acham que tudo isso é uma grande teoria da conspiração. E eu falo basicamente para as pessoas que se dizem despertas, que se dizem entendedoras das escrituras sagradas, que estão aí lutando contra o sistema, mas infelizmente nós sabemos que muitas dessas pessoas ainda idolatram alguns mecanismos desse sistema pela questão de conforto, pela questão material e assim por diante. Tá bom, pessoal? Um dos pontos que ele enfatizou ali no vídeo, que basicamente você vai ter que andar de acordo com aquilo que foi imposto ou será imposto aí pelos governantes. Alguns requisitos para que você não seja anulado desse sistema. Questão de saúde, questão ali das suas redes sociais, o que você vai opinar aí a favor ou contra do governo, que logicamente vai estar ali controlando todos esses dados. A gente já viu várias vezes aqui no Brasil, principalmente no ano passado e esse ano, que basicamente o governo do Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem um departamento que ele faz checagem aí das redes sociais. E quando alguma coisa não está andando de acordo com aquilo que eles pensam, ou que eles acreditam, ou que vai contra as suas ideologias, contra o seu governo, basicamente eles acionam aí os mecanismos jurídicos para que determinadas postagens elas possam ser removidas aí das redes sociais. Né? Então, assim, a gente sabe que começa dessa maneira e depois eles vão intensificando aí os seus mecanismos tecnológicos para que as pessoas elas tenham dificuldades de falar a verdade, de se expressar até mesmo na internet, que a gente sabe que tem aí uma grande repercussão sobre a sociedade, tá bom, pessoal? Então, assim, é aquilo que eu sempre falo para vocês. Quanto mais as pessoas elas elas vão estar divididas em relação a ideologias ou mecanismos ideológicos, esquerda, direita, centro, sul, conservadorismo, socialismo, feudalismo, marxismo, todos esses mecanismos ideológicos, pessoal, é muito melhor para que esses indivíduos que estão no poder possam implementar o controle sobre a população. Eles implementando o controle e aperfeiçoando esses mecanismos de controle, eles basicamente colocam a população de joelhos, né? E eu creio que eles estão intensificando muito a questão ali em relação
a transição do dinheiro físico para o digital. Eu venho falando isso há um bom tempo aqui no canal Especulando os Fatos. Outros irmãos de batalhas aqui na plataforma do YouTube também têm enfatizado essas informações em relação do dinheiro físico estar sendo transformado para o digital, e muitas pessoas elas não estão nem aí. Elas estão preocupadas com Big Brother Brasil, elas estão preocupadas com futebol, carnaval, o show da Shakira, né, o show da Madonna, o show da Lady Gaga, né, elas não estão preocupadas ali o porquê a intensificação do investimento em relação à transição do dinheiro físico para o digital. Porque eles fazendo esse tipo de transição do dinheiro físico para o digital, fica mais fácil deles conseguir controlar a população. Basicamente, tudo que você faz hoje, você tem que ter dinheiro. Para você se deslocar para um lugar, ali, até mesmo ali na região onde você mora, você precisa de recursos, você precisa de dinheiro para colocar gasolina, se preparar, se programar, né? Você sair de uma cidade para uma outra cidade aí no seu estado, ou de um estado para o outro, você precisa de recursos financeiros, né? Então, assim, se eles conseguem controlar e programar aquilo que você pode comprar ou não através da blockchain, através ali da CBDC, aquela moeda que é programável, eles podem colocar ali dentro da programação dessa moeda digital, basicamente o que você pode fazer com ela ou não. Né? E aquilo que ele enfatiza muito bem, séries, já vim falando disso, na China isso já acontece em relação ao crédito social. Se você faz alguma coisa, se você não segue as leis que são determinadas aí por esses governantes, basicamente o seu crédito social ele não vai estar em um nível onde você pode acessar determinadas coisas aí na região que você mora. Então, basicamente, pessoal, quando eu assim, acho que o golpe final mesmo em relação, literalmente ali, até é o nome do perfil que publicou esse vídeo, o golpe final mesmo desses indivíduos que estão no poder, basicamente, meus irmãos, vai ser quando eles conseguirem ali implementar uma lei aonde eles vão fazer com que todos migrem do dinheiro físico para o digital, e aí sim, eles conseguindo fazer com que essa moeda digital ela fique programável, aonde eles vão falar basicamente, ó, você pode comprar determinadas coisas, determinadas quantidades, o seu dinheiro ele vai ter uma validade, se você não gastar o seu dinheiro em determinado tempo, você vai ter aí o dinheiro removido ou bloqueado aí da sua conta, ele vai perder a validade, né? A gente viu, por exemplo, um condicionamento mental que já foi aplicado muito bem na mente das pessoas, por exemplo, quando os seus créditos aí do celular expiram, você tem uma data de validade para que você possa estar aí consumindo esses créditos. Algumas versões, algumas operadoras têm algumas regras em relação a isso, mas o condicionamento mental que eles aplicam sobre a população, não somente no Brasil, mas no mundo todo, é o seguinte, ó, de alguma forma você tem que fazer o consumo aí desses créditos. Se você não fazer isso, eles vão expirar, você não vai mais conseguir fazer aí o consumo desses créditos, ou até mesmo eles vão ficar bloqueados. Né? Então, de alguma forma, você tem que fazer aí o consumo, você tem que gastar com alguma coisa. Né? E a gente está vendo já, eu fiz um vídeo aqui no canal especificamente falando sobre a questão ali do sistema Split Payment, que é um sistema onde, basicamente, quando você fizer uma determinada compra, o empresário ali que está vendendo para você, ele já vai ter o imposto descontado direto ali, do rendimento líquido ali que caiu na conta dele, né? R$30 o corte de cabelo, você pagou por R$30, a pessoa ali que fez o corte, fez o trabalho para você, basicamente já vai ter o imposto descontado direto na fonte, ou seja, R$30 você pagou e ele vai se receber somente 20, né? R$10 já foi direto para as mãos do governo. Então, assim, eles estão afunilando, eles estão cercando a população mundial, né? E o Brasil ele está avançando muito rápido essa agenda tecnocrática, essa agenda tecnológica, onde muitas pessoas estão idolatrando, estão endeusando a inteligência artificial. Como eu falei para vocês, tem pontos positivos, bacana, você consegue fazer ali um compilado de informações, as informações elas chegam ali resumidas, a inteligência artificial ela tem um ponto muito positivo, só que esse ponto positivo é apenas uma isca para que parte da população normalize essa ferramenta no seu dia a dia, né? Então eles jogam ali aquela isca,
de algo positivo, de algo maravilhoso, que é para o seu bem, que é para o avanço aí da humanidade. Mas em tese, pessoal, os pontos negativos são maiores que os positivos. A mentira, o engano, ele é maior que a verdade, nesse caso aí, né? Mas por que eles fazem isso? Apenas para atrair as pessoas, atrair a população, a normalizar esse tipo de ferramenta. Né? Então, assim, eles estão fechando o cerco contra as pessoas que, infelizmente, estão aderindo, estão normalizando todo esse sistema satânico, tá, pessoal? Aí a gente pode entrar na questão do Pix, né, que muitas pessoas, basicamente, elas já quase não usam cartão de crédito, que é o cartão físico. Quando a pessoa se utiliza de cartão de crédito, basicamente, pessoal, ela já está fazendo com que o cartão ele se transforme em um cartão digital, ou seja, a carteira digital, né, onde você, agora você não precisa mais levar diversos cartões aí na sua carteira física, agora você pode estar transferindo esses cartões físicos para o cartão digital. Então veja que eles vão criando diversos mecanismos, parece algo inofensivo, algo maravilhoso, eles colocam sempre ali os pontos positivos, mas os pontos negativos desses mecanismos que eles estão introduzindo aos poucos e de forma muito rápida na sociedade, porque assim, cada mecanismo que eles introduzem tem um impacto muito forte, avança e são poucos mecanismos, mas o impacto que esses mecanismos têm sobre a sociedade é muito grande, porque as pessoas elas começam a aderir de forma muito rápida esses mecanismos, né? Então, assim, eles lançaram, a população já vai em peso, né? Aí um influenciador ali nas redes sociais falando desse mecanismo, não porque é algo maravilhoso, vai ajudar a sociedade, é a mesma coisa ali do gov.com, fiz um vídeo específico falando aí dessa tecnologia, né, desse novo sistema que agora que você vai ter que basicamente fazer o check-in lá no aplicativo do governo, ou seja, ele vai controlar suas despesas, ele vai saber com que você está gastando em relação ali ao turismo, ele vai saber aonde você vai estar, né, quando você vai estar naquele lugar, né? Então, assim, a gente sabe que tudo isso é para controlar. Gustavo, mas o mecanismo ali do gov.com basicamente é um mecanismo que vai ajudar a não ter mais filas nos hotéis. Cara, aquilo que eu comentei no vídeo, algumas coisas você tem que começar a se questionar, levantar aí alguns pontos. Mas para lá, é todo brasileiro que consegue fazer viagens dentro do Brasil? É todo brasileiro que consegue se hospedar em um hotel? É todo brasileiro que vai para a praia e se hospeda em determinados hotéis? Tem condições de fazer isso? Você vê fila todos os dias nos hotéis? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, pessoal? Então, assim, alguns questionamentos que vocês têm que começar a fazer, né? Então, assim, agora vocês imaginam um cenário onde o governo ele consegue, basicamente, ele fala, agora vocês vão ter que aderir esse sistema digitalizado, concentrado em um só lugar, né? E se imagine que tem uma nova Pampam igual ou até mesmo mais intensa que a de 2020, né? E aí, para você acessar determinados lugares, vai ter uma catraca. Só imaginem aí, né? Vai ter uma catraca aí nesses lugares. Esse sistema, ele vai. O sistema dos mercados, dos hospitais, das farmácias, né? Eles vão ter que se adaptar a essas mudanças. Imagina o cenário, a essas mudanças. Né? Todo estabelecimento, por exemplo, ele vai ter que ter ali um sistema que esteja integrado com o governo. E você vai ter que ter ali os seus créditos sociais, você vai ter que estar em dia com o governo. Se houver uma Pampam, você vai ter que ter autorização para andar em determinados perímetros. Vai imaginando aí, né? Você vai ter que estar em dia ali, o seu formulário digital de saúde, o seu. Estou falando de forma especulativa. Nós estamos agora trabalhando em um campo especulativo. Mas vai imaginando aí. Aí, por exemplo, tem algum item lá que você não está autorizado, alguma região que você não está autorizada a ir. Imagina você tentando entrar no supermercado para comprar o básico ali do dia a dia e você não consegue. Vai imaginando. Apita alguma coisa, você não é autorizado, aí a pessoa que tá, você não tem autorização para entrar aqui. Alguma coisa não tá legal ali no sistema seu do governo. Então você não pode estar entrando nesse supermercado. Você vai ter que se acertar. Mas eu preciso comprar um leite. Não, se a gente fazer isso, a gente vai estar infringindo a lei. A gente vai estar infringindo uma regra do governo. Se acontecer alguma coisa aqui dentro, ou chegar a fiscalização aqui, basicamente o nosso mercado ele vai ser multado. Ou ele pode até mesmo perder a licença. Vocês estão entendendo a gravidade da situação?
Parece que é algo assim, sensacionalista, alarmista, mas não, cara. O cerco, aquilo que eu falei, ele está se fechando de forma rasteira, de forma silenciosa, e as pessoas elas não estão percebendo. Elas estão entregando todos os seus dados, entregando aí todo o seu perfil, digamos assim, físico e colocando ele no digital. E como foi falado ali, ó, se você não estiver de acordo, sei lá, você vai ser punido. Ó, você puniu, foi o campo especulativo. Você foi punido uma vez, foi punido duas vezes. Agora o seu perfil está bloqueado. Você não pode fazer absolutamente nada. Você vai ter que comparecer aí, sei lá, numa agência aí do governo e vai ter que, sei lá, pagar uma multa. Se repetir isso de novo, seu perfil aí você vai ter que. Vai ser uma punição mais intensa. Você tá entendendo? Então, assim, começa a pensar nessas possibilidades. É aquilo que eu falo, cara. Uma hora ou outra, eles vão conseguir fazer isso, tá? É questão de tempo, não tem o que fazer. Que nem ele falou, que nem o vídeo eu discordei dessa parte, ele fala o seguinte, mas é uma questão de tempo. E também as pessoas elas estão com a frequência errada e etc. Por isso que elas não reagem. Algo do tipo como ele comenta ali no final, que as pessoas elas ainda não acordaram e nem vão acordar. Porque essas coisas que estão acontecendo, elas são profecias bíblicas, para que a marca da besta, para que o sistema do antimessias ele seja implementado sobre a humanidade. Para que as profecias bíblicas elas se cumpram e o Messias ele possa se retornar e estrucidar todo o sistema. Ele é o único que vai conseguir fazer alguma coisa contra. O que você pode falar, eu sempre falo aqui para vocês. Eu não estou falando que eu sou exemplo de espiritualidade, exemplo de servo, nada não. Né? Não sou pastor, não sou líder, não sou absolutamente nada. Estou fazendo um comentário aqui e fazendo cada um começar a especular alguns cenários. Mas assim, pensem comigo, cara. Você tem que se fortalecer espiritualmente. Porque vai chegar determinados eventos, determinadas ações que você vai ter que tomar, que você vai olhar, aos seus olhos é impossível. E assim, cara, se você estiver preparado espiritualmente, o importante, cara, é a sua vida, a vida eterna, a sua salvação. Talvez, eu tô falando isso por mim, talvez a gente nem vai ver o Messias retornando a esse plano físico. Às vezes a gente vai antes, aí ele retorna para nós no mundo espiritual, se a gente for antes. Ou a gente vai ter o privilégio de ver ele retornando. Mas você tem que estar preparado espiritualmente. E aqui, ó, na sua mente também. Com informações, se preparando, né? Pedindo discernimento ao Criador para que você não seja enganado por esse tipo de situação que nós estamos vivenciando. E tem a questão ali da programação ali do Drex, né? Que eu já fiz vídeos aqui no canal também. E o triste, cara, que o YouTube ele não entrega esse tipo de conteúdos para pessoas que realmente precisam. Ele fica entregando TikTok, ele fica entregando somente entretenimento, porque é isso que essas pessoas que estão no poder têm como prioridade, distrair a população através do entretenimento, do consumismo, né? De briguinhas religiosas, de brigas políticas, né? Essa a intenção desses indivíduos, dividir para conquistar. E uma população dividida, ela não tem percepção do que está acontecendo ao seu redor, ela não tem percepção da verdade. Ela continua ali idolatrando políticos, idolatrando os líderes religiosos, falando isso do protestantismo, ou seja, evangélicos, católicos, catolicismo romano, falo dos dois lados, dessas duas dessas duas categorias religiosas, né? Então, assim, para finalizar, em relação ao Drex, reforçando mais uma vez que para mim é o CBDC, o blockchain, essa moeda programável. Só eles vão atualizando com o tempo, tá, pessoal? Tem aquele Open Finance, né? Que é aquele sistema integrado dos bancos, que agora todos os bancos eles têm ali, por exemplo, se você entra no Itaú, você faz essa conexão
do que você tem na sua conta do Banco do Brasil, as movimentações do Itaú, Bradesco, Santander, e você consegue fazer essa conexão. Então veja que o sistema ele está se unindo, ele está se unificando. Ele está se unificando. Vai chegar um momento que todo esse sistema ele vai estar unificado aqui no Brasil. Ele vai ser somente um sistema no Brasil. Nós vamos ver um sistema só lá nos Estados Unidos, só um sistema na Europa. Eles já estão fazendo isso através ali da imigração. Então, basicamente, eles vão conseguir controlar todos os seus dados. Então, eles estão, ou seja, quando cada continente tiver ali o seu único sistema, que eles estão acelerando a agenda para que isso aconteça, aí eles vão unificar o sistema mundial. Eles vão ter ali um banco de dados mundial, eles vão fazer o cruzamento mundial com apenas um sistema. E esse sistema ele vai ser regido pelo governo do anti-Messias, tá? Beleza? Ok, pessoal, era isso que eu queria passar hoje aqui para vocês. Muito obrigado a todos que chegaram até o final do vídeo. Ah, detalhe do Drex, tá? O Drex, ele é programável já. Né? A intenção ali do Drex basicamente era o seguinte, ó, por exemplo, se foi programado ali que, por exemplo, o auxílio que você recebe é de R$600, se ele foi programado ali para você somente comprar coisas que estão ali no supermercado, você não vai conseguir fazer outra coisa. Né? Você vai comprar só o alimento que está ali no supermercado. Você não vai conseguir, por exemplo, é um exemplo, né, que muitos gostam de fazer, e logicamente eu acho isso errado, né? É aquilo que eu falo, né? Eles vão colocar primeiro o ponto positivo, mas a intenção deles é controlar basicamente todo mundo, independente do que você come, do que você deixa de comer, do que você gasta, né? E eles precisam inventar diversas narrativas. Você acha o quê? Que essa narrativa aí dos joguinhos, esse cenário que eles condicionaram aí sobre a população brasileira foi por acaso? Não. Eles precisam condicionar e dar motivações para que eles possam implementar determinadas atitudes. E é através dessas atitudes que eles vão passar para todo mundo. É para todo mundo. Que nem o Trump lá quando ele falou da imigração. Ó, eu só estou pegando bandidos que estão fazendo determinadas coisas aí nos Estados Unidos, né? E olha só o que aconteceu. Ele pegou ali, a lei ela se aplicou a todos. Ela se aplicou aos bandidos e também se aplicou às pessoas que estavam ilegal lá nos Estados Unidos. Né? Até aquelas pessoas que são trabalhadoras, mas dentro das leis americanas de imigração, elas estavam erradas. Então, se ela estava ali na rua ou se ela estava trabalhando, o sistema não quis saber. O sistema foi lá e cumpriu aquilo que está dentro da lei da imigração. Né? É a mesma coisa. Tá, mas a lei que tá... Não, a lei tá falando, mas agora... você vai ter que cumprir. Mas eu não estou fazendo nada de errado. Mas na lei está assim. Você vai ter que cumprir a lei. Ou nós vamos aplicar a lei que está em vigor. Mas é pro fulano, pro Beltrano que faz isso? Não, vai ser aplicado para você também. Tá? É assim que funciona. Não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer, entendeu? Vamos ter que, cara... A cada dia que se passa é difícil, mas a gente vai ter que se intensificar espiritualmente, pedir discernimento ao Criador para que a gente possa passar por todas essas tribulações, pessoal. Por todas. Não tem o que fazer. Tá bom? Beleza? Então, meus irmãos, era isso que eu queria passar hoje para vocês. Muito obrigado a todos, tá? Que chegaram aqui até o final do vídeo. Se você chegou aqui pela recomendação do YouTube, se inscreva no canal e ative todas as notificações por gentileza. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, Telegram, nas redes sociais, com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que essas informações possam chegar a mais irmãos, tá bom? Não sou dono da verdade, vão lá, deixem aí os seus comentários, o que vocês acham, como que vocês enxergam essa visão em relação aí a esse sistema que está sendo aprimorado e cercando aí toda a população. E eu sempre recomendo aqui para vocês, qualquer dúvidas... Sempre fique com as escrituras sagradas, ela é a verdade absoluta, eu não sou o dono da verdade. Vão lá e duvidem do que eu estou falando aqui. Duvidem mesmo, façam as pesquisas independentes, beleza? Ok? Tamo junto, abraço, até mais. Falou, pessoal.